Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Josué, eu agradeço o convite que foi formulado para participar desse evento e já, de pronto, parabenizo os organizadores pelo senso de oportunidade, né? E, sem dúvida alguma, este é um momento extremamente importante da nossa história, da história política do país, e que tanto estamos carecendo de transparência e também de cidadania, embora cidadania e transparência parece que sejam termos que se interligados, né? Não há uma sem a outra. Precisamos realmente construir um novo país em cima desses dois eixos. Responsabilidade realmente muito grande para mim falar depois da doutora Denise e também depois da Maria Lúcia, né? Realmente é uma dificuldade poder conseguir a atenção dos senhores para esse tema. Antes de iniciar a minha fala, que eu vou falar em nome do Instituto Justiça Fiscal, o Instituto Justiça Fiscal é uma associação civil, tem vários associados aqui, né, nessa plateia. É uma associação civil sem fins lucrativos que se dedica a estudar o sistema fiscal, se dedica a estudar o sistema fiscal a partir da premissa de que ele, sistema fiscal, é o elemento estruturante do Estado. É ele que define o modelo e a forma como o Estado é construído. Mas antes de iniciar a fala, eu gostaria de pedir licença à organização para falar um pouquinho como servidor público que sou há mais de 20 anos, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e fazer uma manifestação de repúdio à forma como os governos, tanto estaduais como o governo federal, têm tratado os servidores públicos. Nós estamos vivendo realmente um momento de extremo desrespeito, né? Um maltrato ao servidor público, que não é outra coisa senão um maltrato com o próprio Estado, um maltrato com a sociedade. Não há serviço público sem servidor público. E no momento que se desvaloriza, por exemplo, a área que eu trabalho, que é a administração tributária, sem dúvida alguma se presta uma grande homenagem ao sonegador, aos sonegadores, aos corruptos, aos corruptores, enfim. Bom, iniciamos então a nossa charla. A ideia que me traz aqui é falar um pouquinho sobre essa questão que está permeada no discurso da Maria Lúcia, está permeada também no discurso da doutora Denise, que são os mitos, né? Como se vendem ideias, como se criam verdades a partir de chavões e que não se discutem e que se tornam verdades absolutas, né? Se descumpre de forma escancarada a Constituição Federal. Veja, a Constituição passou a ser uma carta de intenções, né? Quando deveria ser uma lei, é uma lei que deveria ser obrigatória, nem para calcular as contas da Previdência se usa o que consta na Constituição, e assim também não se usa a Constituição para quase nada, né? Só para reformá-la. E muitas coisas que se fala em termos de sistema fiscal, de arrecadação tributária, de gastos públicos, são coisas que são simplesmente mitos, porque não se sustentam em argumentos sólidos. São mitos. Só que são mitos que ganham força na sociedade. Mitos que vão ganhando força pela repetição. E eu acho que é importante, quando a gente vai discutir essas coisas, que a gente realmente comece a desconfiar que talvez o discurso esteja maculado por um mito, por um sofismo, um argumento falacioso, ou às vezes nem argumento existe. Um desses mitos, sem dúvida alguma, é o da carga tributária. Não se discute carga tributária, se é boa, se é ruim, se é suficiente, se é necessária ou não. Simplesmente se diz que é alta. E vamos acreditando que ela é alta. A carga tributária, e eu vou falar um pouquinho da carga tributária para depois entrar numa proposta do Instituto de Justiça Fiscal, que é uma tentativa de reforma pontual do sistema fiscal, do sistema tributário. Mas a carga tributária brasileira é muito alta, é a maior do mundo, ninguém aguenta mais impostos, o Estado é muito grande, o setor público é ineficiente. Todas essas são as verdades dioturnamente ditas pela mídia oficial, dioturnamente propagadas, né, pela televisão, pelos jornais, e que vão se tornando verdades, né? Estamos aqui vivendo uma situação onde
Político nenhum discute que a carga tributária, quem sabe, pudesse ser aumentada. Né? Ninguém discute isso. Ninguém fala que talvez a carga tributária não seja tão alta assim. Ou talvez a carga tributária não seja suficiente para aquele Estado que queremos construir. E a gente abandona o projeto de construção de Estado simplesmente porque essa verdade não pode ser desfeita. Enfim, coisas que vão acontecendo no dia a dia que a gente não para discutir, não para pensar. No fundo, o que está em jogo é o quanto de bens públicos nós queremos e o quanto de bens privados nós aceitamos. Esse é o Estado. Esse é o Estado. Né? Os bens públicos com acesso universal, os bens públicos que têm por motivação fundamental o direito. Não existe escola pública para conceder educação para ninguém, não existe saúde pública para dar saúde para as pessoas. Existem porque existe antes direitos. Porque as pessoas têm direito à educação. Porque as pessoas têm direito à saúde, as pessoas têm direito à seguridade, têm direito à previdência. É para isso que existem os bens públicos. É para isso que o Estado se organiza. É para isso que o Estado deveria existir. Deveria existir. Então, o bem público, o contrário dele, não é o bem pago. O bem público não é gratuito. O bem público é custeado. Custeado pela sociedade através dos tributos, custeado pela sociedade através dos impostos, custeado pela sociedade através de um esforço que a sociedade faz, contribuindo para isso. Ele pertence a todos e tem um efeito redistributivo. O contrário de bens públicos é bem privado. Esse é o contrário. Ou eu tenho bens públicos, ou bens privados. O bem privado, ao contrário do bem público, tem acesso limitado, todos sabem, não estou dizendo nenhuma novidade, motivado essencialmente no lucro, enquanto o bem público é motivado no direito. Custeado por preços, ou seja, dentro de uma lógica do benefício, eu pago na medida que eu recebo. Pertence a alguns e um efeito absurdamente concentrador. É justamente a quantidade de bens públicos ou a qualidade dos bens públicos que nós temos à nossa disposição que vai definir que Estado nós estamos construindo. Um Estado mais institucional, de bem-estar social, ou um Estado mais residual, mínimo. No fundo, é aquela linha divisória que consta nessa tabela ali, que pode migrar para um lado ou para o outro, num jogo de forças. O grande conflito. Ou eu tenho mais espaços para lucros, ou eu tenho mais espaços para direitos. Esse é o grande conflito que vivemos. Vivemos na questão da dívida, vivemos na questão política hoje no país, vivemos na questão de modelos econômicos, né? Ou eu tenho mais espaço para lucros, ou eu tenho mais espaço para direitos. Uma coisa simples de se perceber quando a gente consegue reduzir o que a gente vive no dia a dia como sendo um grande conflito, um ambiente de instabilidade, de indefinição, em que as forças estão em campo. De que lado desta força nós vamos nos localizar? Essa é a grande questão, né, que a gente tem que levar para a sociedade, trazer a sociedade para realmente assumir, né, uma posição de que lado desta força que divide entre bens públicos e privados ela vai se posicionar. Pode passar adiante, por favor? Ou é aqui que eu passo? Ali. Ou seja, uma coisa muito simples, né? Mais Estado, um modelo de mais Estado seria o Estado do bem-estar social, o Estado Providência da França, o Welfare State, enfim, o Estado de bem-estar social, onde é o Estado o responsável pelo provimento de bem-estar. Onde cabe ao Estado prover o bem-estar de forma universal às pessoas. O que significa necessariamente mais bens públicos, mais serviços públicos, mais qualidade de serviços públicos, mais prestação de serviços públicos. É onde se materializa o Estado. O que, consequentemente, leva à ideia de que é um Estado caro, sim. É um Estado com mais tributos, mais necessidade de financiamento. Este é o grande espaço de disputa. O mais Estado ou o menos Estado é o grande espaço de disputa. Mas aonde se materializa? Se materializa normalmente pela mídia mais conservadora, no mais tributos. É ali que se aponta. O mais tributos é simplesmente uma consequência, basta eu mexer na consequência que eu defino o modelo do Estado. E nós começamos a mexer nas consequências a partir da propaganda que se faz, ou do paradigma que se transforma em mito, que é de que a carga tributária é insustentável. Passa por aí. Da mesma forma que
que se torna a discussão sobre a dívida um mito. Não se ataca o problema, porque é um mito, é algo dado, é um tema posto. Da mesma forma, também, não se fala de carga tributária. Carga tributária, ela é só alta. É só alta. Não se fala dela, se ela é boa ou é ruim, se ela é necessária ou não. Carga tributária não é alta nem baixa, nunca vai ser. Carga tributária é uma consequência do modelo de Estado que nós vamos resolver ter. Né? Talvez a gente possa ter a ilusão de achar que nós já resolvemos o modelo de Estado na Constituição de 88, mas até hoje ele está sendo disputado. Um elemento que dá assim, uma ideia de universalidade do serviço público é basicamente a educação. Né? A educação é vista e ela é dita diariamente na mídia como sendo uma educação de péssima qualidade, uma educação fragilizada, vulnerável, enfim. Mas olha o que se gasta por aluno na escola pública, ensino médio, 3.080 na média do ensino público médio no Brasil, 3.080 por ano, o que dá aproximadamente R$ 260 por aluno mês. Ora, todos nós sabemos aqui quanto custa uma mensalidade numa escola particular, para termos uma ideia do que seria o gasto de uma escola considerada talvez em qualidade razoável, boa, né? E a escola particular, sim, que a mídia costuma comparar com a escola pública, para dizer que a escola pública é ruim. E se gasta não menos do que R$ 1.500, R$ 1.600 por aluno por mês. É mensalidade de escola particular em Porto Alegre. Se a gente pegar uma média Brasil, vamos estabelecer aqui como uma média razoável, R$ 1.000 por mês por aluno, daria uma educação de qualidade média em termos de custo. O que se gasta na escola pública é R$ 260 por aluno mês. É possível comparar uma com a outra? São coisas incomparáveis. São assuntos que não se comunicam. E vejam que a escola pública, ela atende 88% das crianças em idade escolar. Quanto falta para termos na escola pública a qualidade ou a expectativa de qualidade que a sociedade tem em termos de educação pública? 4 vezes o orçamento? 4 vezes daria R$ 1.000, aproximadamente a média do que se gasta na escola privada, particular, o que dá exatamente os 500 bilhões, 10% do PIB. 10% do PIB é uma bandeira nacional da educação, 10%. É levar a educação pública a um patamar médio-baixo da educação privada, em termos de recursos financeiros, só isso. E vejam que, quando se discute as carências e as fragilidades da educação, de forma geral na mídia, e se discute sempre com o ar de crítica, porque é público, e sendo público é ruim, quando se discute isso, não se discute, por outro lado, a necessidade, ou de onde sairiam os recursos para realmente complementar a falta de recursos que tem na escola pública, para elevá-la a um patamar suficiente para garantir a produtividade do trabalho, quem sabe, né? Se pensar só no trabalho, né? Garantir a produtividade, o aumento de produtividade do trabalho daqui a 10 anos, né? Não se discute o financiamento. Por outro lado, se discute a redução desse financiamento. Ou seja, ao mesmo tempo que se diz que a escola pública tem qualidade ainda insuficiente, se diz que se paga tributos demais. Alguma coisa não fecha. É como se uma coisa tivesse relação com a outra. E as relações são, me parece, inversamente proporcionais. Enquanto isso, o Estado que a gente vai construindo, que é o caráter associativo, contratual, enfim, ele pode atender esses dois modelos que a gente falou rapidamente no início, ou ele é residual, ou ele é institucional, ou de bem-estar social. O residual é aquele que atribui ao mercado o provimento de bem-estar, e o institucional, por conceito, é aquele que cabe ao Estado o provimento do bem-estar, e o mercado atenderia de forma residual. Esse é o grande espaço de disputa que a gente tem em termos de Congresso Nacional hoje, né, poder econômico versus sociedade, e que basicamente se materializa no sistema fiscal, na forma como se arrecada os tributos e na forma como se gastam os recursos. Espinha dorsal.
Se o Estado fosse um corpo humano, o esqueleto é o sistema fiscal. Por isso, a opção do Instituto de Justiça Fiscal trabalhar em cima da temática do sistema fiscal. Ele é estruturante. Se a gente não der centralidade a esse tema, junto aos movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos de camponeses, não colocar o tema do sistema fiscal como central, nenhum outro tema será viável. Esse é o tema que deveria, de alguma forma, né, dirigir as atenções dos movimentos de forma geral. Sistema fiscal, e aí envolvendo todo o sistema fiscal, e aí inclusive, né, envolvendo a questão da dívida, a questão da opção pelo sistema da dívida, ao invés da opção pela tributação dos ricos, por exemplo. Né? E aí, entrando um pouquinho, falando rapidamente sobre a questão da carga tributária, a nossa carga tributária é somente uma medida matemática, né, que divide a arrecadação total por PIB, e é em cima deste número, que em 2013 era de 36%, 35%, isso foi corrigido, agora tem uma nova forma de cálculo que reconsidera alguns outros valores, mas de qualquer forma não muda muito, vai de 34% a 36% a carga tributária, ou seja, aproximadamente 1/5 do PIB que é transformada em bem público. 1/5 do PIB que seria, em tese, transformada em bens públicos. Essa é a opção, né, adotada pelo Brasil. É esta carga tributária de 35%, 36% do PIB que, de forma, às vezes, um pouco falaciosa, se compara com outros países e dizem que a nossa carga tributária é muito alta. Né? É esse número, 35% do PIB. Sem levar em consideração o tamanho do PIB, sem levar em consideração o PIB per capita, sem levar em consideração o tamanho da população. Simplesmente um número comparado com outros números. E sem levar em consideração opções de modelos de Estado que cada país resolve ter, que cada sociedade resolve ter. Se compara essa mesma carga tributária com outros países, por exemplo, que já não têm mais previdência social, né? Ou que já não têm atendimento universal de saúde, ou que não têm atendimento universal de educação. Se compara simplesmente os números para mostrar, veja como é alto. Né? E quando a gente compara mesmo com aqueles que são considerados altos, a gente vê que o Brasil não se situa no topo. O Brasil tem uma carga tributária média dentre os países da OCDE. A média da OCDE é 35%, 36%, e o Brasil também, aproximadamente 35%, 36%. E vejo que tem países no topo dessa lista que aceitam, que as sociedades aceitam transferir para o governo, para o Estado, quase 50% do seu PIB. Quase 50% de tudo que eles produzem, eles colocam nas mãos do Estado para transformar em bens públicos. E é uma opção. Estados de bem-estar, estados que conseguem, de alguma forma, né, aceitar a ideia de que o que é público, o que é comum, é melhor para todos. E aí aceitam transformar mais da metade do que ganham em tributos. Outros não aceitam nem 20%. Depende de que modelo de Estado cada sociedade está construindo. Veja que a nossa carga tributária não é a maior do mundo. Ela está na média dos países da OCDE. Vamos adiante. Mas ainda assim, esta média é uma comparação absolutamente esdrúxula, porque não se pode comparar modelos de Estado diferentes, não se pode comparar populações diferentes, não se pode comparar PIBs diferentes. O que eu posso comparar é capacidade que o Estado adquire com o tributo para promover políticas públicas. Que capacidade que cada um dos Estados adquire ao arrecadar tributos para promover políticas públicas. E aí poderia-se chegar a essa capacidade dividindo a arrecadação total pela população. Ou seja, quantos dólares eu tenho por ano para investir em cada cidadão? Mais ou menos isso. Se eu comparar agora o Brasil com outros países, a gente vê com aqueles mesmos países, a gente vê lá embaixo o Brasil na última linha, com um valor de arrecadação tributária da ordem de 3 mil dólares por cidadão. Aproximadamente. Se eu comparar este valor com outros países, inclusive com cargas tributárias menores que o Brasil, na segunda linha de baixo para cima é o Japão, a carga tributária no Japão é 27%, neste ano, isso aí era 2013, 27%. Com 27%, o Japão conseguia 11.100 dólares para investir em cada japonês. Então vejam que são comparações
difícil de fazer. Eu não posso simplesmente achar que o Brasil é semelhante à Alemanha e que tem que ter o mesmo nível de serviços públicos, a mesma qualidade de serviços públicos que tem a Alemanha, já que tem uma carga tributária semelhante à da Alemanha, 36%, quando eu percebo que a Alemanha consegue 14 mil dólares, 13 mil dólares por cidadão para investir em políticas públicas, enquanto o Brasil consegue 3 mil dólares por cidadão. Populações diferentes, PIBs diferentes, né? Então a gente tem que realmente, né, entender que quando a gente analisa os números e analisa comparativamente capacidade para políticas públicas, a gente vê que nós estamos situados entre o 65º, o 66º, o 67º país dentre os países do planeta. Ainda somos um país riquíssimo. Somos um país riquíssimo porque nós temos uma quantidade, como a Maria Lúcia já falou de manhã, uma quantidade de recursos que estão sendo absolutamente expropriados do país, exportados com subsídios para virarem matérias-primas baratas no exterior, como é o caso do minério de ferro, como é o caso do nióbio, como é o caso dos produtos primários que a gente exporta com subsídios, viram matérias-primas subsidiadas pelo Brasil, pela sociedade, para as indústrias estrangeiras concorrerem com as nossas indústrias nacionais. Somos países riquíssimos e não conseguimos transformar essa riqueza em PIB, nem em arrecadação, nem em saúde, nem em educação, né? Ou seja, nós temos que ter um caminho bastante grande pela frente. Mas o que eles dizem? Eles dizem todo mês de maio, todos os anos, tem uma campanha nacional que se chama Dia da Liberdade de Impostos. E nesta campanha eles simplesmente dizem que este dia do mês de maio, algum dia do mês de maio, marca simbolicamente a data em que os brasileiros passam a trabalhar para proveito próprio, já que antes disso todo o valor recebido era destinado a pagamento de tributos. Ou seja, tudo que se ganhou e se transformou em impostos se perdeu. Esta é a mensagem. Ou essa crítica ao tributo ou à carga tributária, ela na verdade esconde uma outra crítica, que é a crítica ao Estado, né? Ou é uma apologia ao Estado mínimo, que eu faço pela crítica à carga tributária e não ao modelo de Estado. Eu não falo mal das políticas públicas, eu falo mal do tributo. Ao falar mal do tributo, eu reduzo a fonte garantidora das políticas públicas. Ou é isto, ou é uma apologia ao Estado mínimo, ou é uma apologia à sonegação. Uma das duas. Não tem cabimento, no século XXI, a gente fazer uma propaganda, virar manchete nacional, que não consegue fazer um link sequer entre tributos e gastos públicos, políticas públicas, gastos sociais. Não se faz. Simplesmente se diz que se paga tributos demais e o que se pagou de tributos se perdeu. Bom, vamos passar adiante. Os tributos, né, todos nós sabemos, não precisamos ficar falando. Podemos passar adiante, por favor? Volta uma, por favor. Tem um elemento aqui que, por mais sucateado que seja, né, o trabalho, o SUS, e por mais que estejam quebrando o SUS, e vão quebrar, o ministro da Saúde já disse que parece que isso é uma bandeira, né? Ele vai ter que quebrar o SUS para poder abrir espaço para o setor privado. Vejam que em 2013, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia foram feitos com impostos. O SUS foi feito pelo SUS. Esse sistema quebrado aí que estão falando, né? Esse sistema quebrado é o que garante o atendimento dos procedimentos mais complexos de saúde do país. É o nosso SUS, com todo o sucateamento que ele tem. Mais um, por favor. Ou seja, o nosso Estado, ele está desenhado no artigo 3º da Constituição. Ele está ali desenhado, né? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidária é exatamente isto. É todos, né, os que mais podem para os que menos, os mais necessitados. Garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir a desigualdade social. E o item 4 do artigo 3º, né, o inciso 4º, promover o bem de todos. Esse é o Estado que nós estamos achando que estamos construindo, um Estado que promove o bem de todos. É um Estado institucional de bem-estar.
esse Estado é um Estado que não pode ser barato, não tem como ser. É um Estado caro, sim, mas é um Estado para atender a todos. Né? Podemos passar? 5 minutos, tá. Podemos passar, por favor? Passa. Eu vou pular esses aqui, porque isso aqui é só para ter uma ideia. Claro, se de um lado o sistema fiscal o sistema tributário é absolutamente necessário, de outro lado, volta uma, por favor. De outro lado, quando a gente analisa o efeito do sistema tributário sobre as rendas do país, e vejam que as rendas podem ser representadas por essas colunas azuis, temos muita gente ganhando rendas muito baixas, pouquíssimas pessoas ganhando altas rendas. Aquelas linhas inclinadas poderiam representar no conjunto como o sistema tributário vai agir e atuar sobre as rendas das pessoas. Eu posso optar pela linha vermelha, né, tirando um pedacinho de renda de cada um para transformá-las em bens públicos. Ora, eu acho que está evidente que se eu considerar apenas aquela linha vermelha inclinada, o sistema parece ser bastante injusto. Né? Eu estou tirando mais da metade de renda dos que ganham menos e um pequeno percentual de renda dos que ganham muito. Um sistema chamado regressivo. Ou eu posso optar por um sistema de tributação que seria representado por aquela linha pontilhada, que não tira nada de quem ganha muito pouco, mas que tira muito de quem ganha muito. É um sistema progressivo. Qual é o modelo do Brasil? Acho que todos sabem, o modelo do Brasil é esta linha vermelha. E vejo que a Constituição diz que tinha que ser a linha pontilhada. O nosso sistema tributário hoje, ele é absolutamente inconstitucional, se a gente levar em conta os princípios constitucionais. Ele é um sistema que tributa muito mais a renda dos mais pobres e muito menos as rendas dos mais ricos. Por quê? Pela opção de tributar mais o consumo do que a renda e o patrimônio. A opção de desonerar a renda e o patrimônio. Eu tributo mais os ricos quando eu tributo renda e patrimônio, mas eu tributo muito mais os pobres quando eu tributo consumo. E o Brasil, pode passar, por favor? E o Brasil, quando a gente compara com outros países, aquela coluna laranja é a tributação sobre o consumo, e a azul é a tributação sobre renda, e a amarela é a tributação sobre patrimônio. Só comparem o Brasil, por exemplo, com a última lá, que é Estados Unidos. Né? Enquanto o Brasil, pode ficar naquela anterior, por favor? Volta uma. É isso. Enquanto no Brasil, mais de 50% já, nesta época era 48%, mais de 50% de toda a arrecadação vinha do consumo, nos Estados Unidos era 16%. Enquanto o Brasil, 21% de toda a tributação vinha da renda, nos Estados Unidos era mais de 50%, quase 50%. Claro, né? Muito mais barato comprar nos Estados Unidos, mas é muito mais barato ter renda no Brasil. Né? A grande jogada, o grande negócio, né, que quem tem condições faz é ganhar renda no Brasil e compra nos Estados Unidos. Né? Grande jogada, justamente por isso. E veja, esta opção pela tributação maior sobre o consumo e desoneração da renda e do patrimônio é uma opção que começa a crescer na década de 90 e não é interrompida nos últimos anos. Ainda que os governos mais progressistas tenham assumido o poder, assumido o governo, esta tendência de aumentar a tributação sobre consumo e diminuir sobre patrimônio e renda continuou. Ou seja, nessa parte o modelo não mudou. O modelo continua exatamente o mesmo. Como consequência, pode passar, por favor. Como consequência, os que ganham até 2 salários mínimos vão gastar mais de 50% do que ganham em tributos. E os que ganham mais de 30 salários mínimos, menos de 30% em tributos. Essa é a realidade. É a realidade. A questão é o que eu faço com ela. Esta realidade, de um lado, tem estimulado movimentos sociais, centrais sindicais, entidades de classe trabalhadoras, enfim, a lutar e a fazer coro ao discurso único de que a carga tributária é muito alta. Ao discurso único que, no fundo, acaba produzindo é a redução do Estado. Né? Quando deveria ser um elemento fundamental para demonstrar que a carga tributária está mal distribuída entre as classes sociais. Absolutamente mal distribuída. Pode passar?
a injustiça fiscal que nós vivemos hoje, ela parte basicamente de um sistema tributário regressivo, predominância de tributos sobre consumo, baixíssima progressividade nos tributos diretos, tratamento não isonômico entre as rendas. Eu vou pegar só este ponto como um elemento para mostrar, como exemplo, né, a opção que o Brasil fez na década de 90 de tributar ou de desonerar rendas do capital. Pode passar, por favor. Ou seja, os mecanismos que levam a isso, né, basicamente, podemos elencar, né, 3 deles. Um é a apropriação privada da política, ou seja, a política não atende mais, né, não representa a sociedade, mas ela tem representado predominantemente o financiador, a estrutura administrativa e jurídica que potencializa privilégios e a globalização econômica com seus mecanismos que, de alguma forma, mitiga a soberania dos Estados. Ainda que os Estados tenham boa intenção de tributar renda e patrimônio, ainda assim, uma globalização econômica faz com que, né, esse processo seja transformado e os Estados acabem sendo pressionados, né, a se financiar a partir de consumo e de salários. Pode passar, por favor. Pode passar. Projeto Isonomia, esse aí que eu queria falar e tem pouco tempo, mas eu vou peço só uns minutinhos aqui, Josué. Dentro da necessidade de transformação de todo o sistema, ou da transformação do sistema como um todo, tem alguns elementos que saltam os olhos e que poderiam ter uma capacidade de mobilização popular, e um desses elementos é o projeto Isonomia, o tratamento isonômico entre as rendas. O Instituto de Justiça Fiscal desenvolveu um trabalho nesta linha para tentar mexer, não na tributação como um todo, mas mexer num dos eixos do sistema regressivo, que é o tratamento não isonômico entre as rendas. Eu faço, do ponto de vista tributário, eu dou um tratamento privilegiado às rendas do capital e um tratamento oneroso às rendas do trabalho. O projeto Isonomia visa exatamente dar um tratamento isonômico. A implementação do projeto Isonomia é que poderia, de alguma forma, lançar luzes sobre a injustiça fiscal do sistema como um todo. O tratamento isonômico entre as rendas, independentemente da origem, outra tabela progressiva do imposto de renda, veja que eu estou falando do imposto de renda, que pega rendas a partir de R$ 1.900, né? Ou seja, contribuintes do imposto de renda, 26 milhões de pessoas. Tributação sobre remessas ao exterior e revogação dos juros sobre capital próprio. Esse é o resumo da proposta e do projeto Isonomia. Pode passar adiante, por favor? Que parte deste quadro de regressividade. Aqui nós temos a distribuição do imposto de renda à pessoa física entre as diferentes camadas por faixa de renda. Cada uma daquelas colunas ali embaixo é uma faixa de renda, que vai de 2 a 5 salários mínimos, até a última delas, mais de 160 salários mínimos. Faixas de rendas. Quantas pessoas eu tenho em mais de 160 salários mínimos por mês? 72 mil pessoas. É esse aí o topo da pirâmide em termos de ganhos declarados. Ganhos declarados. Declarações de imposto de renda dados da Receita Federal. Aqui tem vários dados nessa tabela, mas eu quero que vocês prestem atenção apenas naquela linha vermelha, que é uma curva, é um morro. Aquela linha vermelha mede a alíquota específica, a alíquota efetiva do imposto de renda em cada uma das faixas de renda. A alíquota efetiva, o que é? Eu pego todo o imposto pago, inclusive o retido na fonte, e divido pela renda total de cada uma das faixas de renda. Renda total. A alíquota efetiva, ela vai subindo até uma faixa de 20 a 40 salários mínimos. E chega a um topo de 11%. Alíquota efetiva. Veja que a alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%. Mas quando a gente pega tudo no bolo, rendas isentas, rendas tributadas, coloca tudo junto, a alíquota efetiva não passa de 11%. Tirando todas as deduções, não passa de 11% no topo, e o topo é de 20 a 40 salários mínimos. À medida que vai aumentando a renda, esta alíquota efetiva vai diminuindo, e chega a 6%. Por que que diminui? Porque a renda de quem ganha mais de 40 salários mínimos é predominantemente composta de renda isenta.
É a distribuição de lucros e dividendos. Quando eu verifico que aquelas pessoas que ganham mais do que 40 salários mínimos têm predominantemente rendas oriundas do capital, e as outras anteriores têm predominantemente rendas oriundas do trabalho, eu verifico que há, no imposto de renda, o único imposto com alíquotas progressivas, há uma regressividade. Regressividade quer dizer, quanto mais eu ganho, menos eu pago. Isso é regressividade, né? Como é que a gente corrigiria isso? Proposta. Pode passar, por favor. Quando a gente analisa essa curva em descenso da alíquota efetiva e compara com a concentração de bens declarados, a gente vê claramente que, na medida que o imposto de renda vai diminuindo, os bens vão aumentando. A quantidade de bens concentradas por aquelas duas últimas faixas de renda é absurda. Porque se eu deixo de tributar a renda se converte em riqueza, em bens, e acaba se concentrando, né? Qual é o projeto Isonomia? Novas alíquotas, de 5% a 40%. Isenção de rendas inferiores ao salário mínimo do DIEESE, R$ 3.900 hoje, né? 3.800 e pouco. Isenção, quem ganha menos de R$ 3.800, isento do imposto de renda. Ora, isso é uma desoneração bastante grande. O que significa essa desoneração de quem ganha menos de R$ 3.800? É retirar da obrigatoriedade de declaração do imposto de renda a metade dos contribuintes. Nós temos 26 mil contribuintes, 26 milhões de contribuintes, 13 milhões têm rendas inferiores a 3.900. Eu tiro do universo. Alíquotas marginais de 35% a 40%, faixas de rendas do topo da pirâmide. Essa é a proposta. Qual é o efeito que eu produzo? Pode mudar, por favor? Ou seja, seria mais ou menos uma ideia, uma simulação que nós fizemos, seria mais ou menos essas faixas de renda. Quem ganha mais de R$ 108 mil, para quem ganha, para rendas superiores a R$ 108 mil por mês, é que pagariam 40%. Não é toda a renda, é só o que ultrapassar. O que ultrapassar a R$ 108 mil por mês é que pagaria alíquotas marginais de 40%. Resultado. Adiante, por favor. Aqui fica difícil de ver, mas o resultado é o seguinte: com aquelas alíquotas de 5, de 0, né, 0 até 3.900, e de 5 a 40%, salários, faixas salariais até em torno de 15 salários mínimos teriam desoneração do imposto de renda. E acima de 20 salários mínimos teriam oneração do imposto de renda, pagariam mais. Resultado final. No resultado final, teríamos uma desoneração de 40 bilhões de reais. Para quem? As faixas de renda mais baixas. O que significa colocar 40 bilhões de reais nas mãos dos trabalhadores? Seria mais ou menos isso, né? 40 bilhões de reais. Olha, mas não é uma desoneração, a proposta é de oneração, é de aumentar a carga tributária das classes mais ricas. O que aumentaria das classes mais ricas? 120 bilhões. Resultado, 80 bilhões de aumento de imposto de renda à pessoa física. E veja, quando eu faço isto, eu coloco o Brasil numa posição de que 5% de tudo que se arrecada sairia do imposto de renda à pessoa física. A média da OCDE é 8%. Nós estamos ainda lá embaixo. A OCDE tributa a 8 e pouco por cento o imposto de renda da pessoa física. Nós ainda estamos lá embaixo. E não estamos lá embaixo porque o trabalho é mal tributado. Estamos lá embaixo porque o lucro não é tributado. Nós estamos lá embaixo porque a renda do capital não é tributada. Pode passar e vamos para o fim. Pode ir adiante, por favor. Reduziria a desigualdade de uma forma extremamente importante. Enquanto isto, né, nós vivemos os impactos ou a possibilidade de impactos da PEC 241, que muda, que fere de morte tudo aquilo que a gente imaginou que estava construindo em termos de Estado, né? No momento que ela congela, né, os gastos primários, congela o gasto com saúde, vincula o gasto com saúde, com educação, acaba com a vinculação às receitas corrente líquida. Quer dizer, se a receita aumentando, ou se a receita aumentar, isso não vai ter reflexo mais na saúde e na educação? Então vai ter reflexo no quê? O aumento das receitas.
combate à sonegação vai servir para quê? Né? E vejam que a sonegação não é pequena. Se o combate da sonegação não vai servir para aumentar a receita corrente líquida, ou vai servir para aumentar, mas a receita corrente líquida não vai ser o parâmetro para definir quanto que eu vou gastar em saúde e educação, nós vamos transformar o Estado em capturador de recursos para o poder econômico, poder financeiro. E aí nós vamos acabar criando, e aí um alerta aos nossos colegas auditores, tanto dos estados quanto da União, auditores fiscais. Os auditores fiscais começam a ter uma séria ameaça de deslegitimação da sua atividade. Ou seja, aquilo que era uma forma de legitimar a atividade do arrecadador tributário, né, daquele que cobra a sonegação, cobra o sonegador, que vai atrás da sonegação, né, passa a ser um mero transferidor de recursos, tirando da sociedade para os bancos. Porque a saúde, né, e a educação não terão mais. E vejam que, se desde 2006 a gente tivesse esta regra implementada, a saúde teria perdido, em relação à regra atual, 178 bilhões, né, e a educação teria perdido 320 bilhões. Nós já teríamos investido menos 320 bilhões em educação se essa regra estivesse válida desde 2006. Imagine o que vai ser em 2020. Imagine o que vai ser daqui a 20 anos. Imagine que estado teremos daqui a 20 anos. O estado dos nossos filhos como será, se essa medida passa. Né? Nós estamos mudando de forma radical o modelo do Estado, sem dizer. Estamos revogando a Constituição, sem revogá-la. Se a Constituição diz que eu tinha que ter saúde, educação, assistência, seguridade de forma universal para todos, garantir o bem-estar de todos, neste momento que eu aprovo a PEC 241, eu torno inviável isso. Eu torno inviável a Constituição. É isso que estão fazendo. Por favor, mais uma. E aí, para encerrar, três frasezinhas curtas, ensinamentos de Dom Helder Câmara, que diz que quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. Né? Então, que a gente possa transformar esses desafios em algo apaixonante. O segredo de ser jovem é ter uma causa que dedicar a vida, mas o segredo da eterna juventude é dedicar a vida a uma causa. E eu acho que aqui nós temos muitas pessoas, né, que têm dedicado a sua vida a uma causa. E nós também, pode passar próximo, por favor, e nós também achamos que talvez a maior causa que a gente possa dedicar a nossa vida é a causa da redução das desigualdades. Seja de que forma for, não podemos nunca nos orgulhar deste apartheid social que vivemos, onde temos milhões de pessoas de um lado e outros que têm milhões do outro, e como se estivessem vivendo em paz. Não há paz. Isso é uma guerra. Muito obrigado.